O Natal é uma data comemorada em praticamente todo o mundo. É um período em que o mundo entra num tempo de festas. Os shoppings são decorados, o comércio fica agitado, as pessoas trocam presentes, as igrejas ensaiam cantatas, peças teatrais, as famílias se reúnem, ceias, encontros de amigos. É um período de festas, de muita festa. Mas a pergunta que precisamos fazer nesse tempo é: será que compreendemos realmente o significado do Natal? O que é que significa a vinda de Deus ao mundo? O que é que significa a encarnação? Deus se fazendo homem, humano e vindo habitar entre nós? Será que nós compreendemos o significado do anúncio dos anjos aos pastores naquela madrugada em Belém, quando eles disseram: eis que trazemos para vocês boas novas, que será de grande alegria, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Será que nós compreendemos isso? Tanto Mateus quanto Lucas, os dois evangelistas, eles situam o nascimento de Jesus dentro de um cenário político. O nascimento de Jesus, de alguma maneira, diz respeito a essa realidade política. Lucas, por exemplo, diz que quando Jesus nasceu, César Augusto já era imperador de Roma por 25 anos. Ele foi um sobrinho neto de Júlio César, treinado, preparado para se tornar um monarca absoluto. No ano 29 a.C., ele recebeu o título de imperador e logo depois, 2 anos depois, o Senado romano deu a Caio Otávio o título de Augusto, que significa consagrado, santo, e que mais tarde esse título se converteu num sinônimo de imperador. O título passou desde então a identificar imperadores que sucederam César Augusto como Augusto, e isso tem sido reconhecido em toda a história. César Augusto, ele era reconhecido como rei dos reis. Ele governava do Gibraltar até Jerusalém e da Bretanha até o Mar Negro. Fez o que nenhum imperador que o antecedeu havia feito até então. Ele foi um grande administrador e um monarca que reinou soberanamente sobre um vasto império. Ele trouxe a paz romana para o seu império todo, paz com um alto preço, é claro. E após a morte de César Augusto, o Senado romano decretou a sua divinização, passando a ser adorado como Divus Augustus, e abrindo um precedente em Roma que seria seguido por muitos outros sucessores dele. César Augusto, ele trouxe a Pax Romana, sustentando assim os interesses do império e a sua própria glória. Ele construiu e conquistou esse vasto território, um reino onde ele governava com poder absoluto, promovendo a sua própria glória e trazendo paz para todos aqueles que gozavam do seu favor, submetendo-se ao seu governo. Herodes era um governador ou um rei da Judéia. Ele recebeu esse título de rei da Judéia de César Augusto. Ele construiu obras gigantescas,
também foi um grande administrador, construiu o segundo templo de Jerusalém, matou 3 dos seus filhos, ou melhor, mandou matar 3 dos seus filhos, porque desconfiava que um deles ambicionava o seu trono. Ele, como vários outros monarcas, tinham essa insegurança comum das pessoas poderosas, e por isso que ele pediu aos magos que lhe informassem sobre o nascimento de Jesus Cristo. Temia um novo rei. E enquanto estes homens, Quirino na Síria, César Augusto em Roma, Herodes na Judéia, enquanto esses homens reinavam, numa obscura aldeia, numa obscura província da Judéia, um jovem casal fazia uma viagem perigosa, cumprindo um decreto do imperador que resultou no nascimento de Jesus em Belém, cumprindo assim uma antiga profecia sobre a chegada do Messias. E é por causa deste nascimento que os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas e anunciaram a mais importante, a mais gloriosa notícia. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Natal, num certo sentido, ele diz respeito a esse cenário político. Ele diz respeito à presença dos poderes no mundo. E precisamos entender isso para entrarmos mais no significado do Natal. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, ele diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos mais antigos, desde os dias da eternidade. E o verso 4 e o início do verso 5 deixaria Herodes, César Augusto, assustadíssimos, muito mais inseguros do que já eram. Diz assim: ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Este será a nossa paz. Eu fico imaginando se César Augusto soubesse disso, ou tivesse ouvido isso, ou tivesse tido contato com essa profecia de Miqueias. Não é a Pax Romana. Este será a nossa paz. No tempo em que Jesus nasceu, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, estava vivendo o seu pior exílio. Eles estavam exilados na sua própria terra. Eles estavam ali na Palestina, mas eles eram dominados por forças estranhas, por governos estranhos a eles. A opressão era muito grande. O sofrimento certamente era enorme. Eles aguardavam o cumprimento de profecias que não haviam sido ainda cumpridas. O povo ansiava por ser redimido, por ser liberto, porque era isso que o Messias, era isso que o Cristo haveria de fazer quando viesse. Eles aguardavam a renovação da aliança. E o ponto alto dessa história, o ponto alto dessas profecias aconteceria quando Israel se tornasse uma nação completamente livre dos seus opressores,
com um rei da descendência de Davi reinando soberanamente, gloriosamente. Essa era a expectativa deles. E o nascimento de Jesus, ele representa essa esperança. Mas Jesus não era o tipo de rei que a maioria deles aguardava. Era um rei que veio para reinar de um jeito completamente diferente. Tinha, sim, claro, um significado político. Tinha, sim, claro, um propósito libertador, que libertaria da opressão. Eu fico imaginando que Jesus estaria dizendo, ou diria algo mais ou menos assim para o povo. Na verdade, ele disse algo assim. Ele disse, olha, eu vim para libertar vocês, mas nós não iremos expulsar os romanos, nós iremos amá-los. Nós não iremos odiá-los, nós iremos perdoá-los. Nós iremos andar a segunda milha. Iremos oferecer a segunda face, ou a outra face. Nós não iremos fazer com eles o que eles fizeram conosco. O meu governo é diferente. A minha maneira de governar é diferente. O tipo de reinado que eu estou estabelecendo e o reino que eu estou trazendo é outro. Por isso que a mensagem de Jesus era arrependei-vos. O reino chegou, o reino está bem perto de vocês. Isso significava, sim, o fim de toda a opressão. Significava, sim, que uma nova liberdade, uma nova redenção estava sendo anunciada. Significava, sim, que Deus havia ouvido o clamor desse povo por liberdade, por justiça, por redenção, por salvação. E por isso os anjos cantaram dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e essa notícia será a notícia mais alegre, a notícia mais aguardada, a notícia mais esperada para todos vocês. Porque o nascimento de Jesus representa a presença do governo de Deus. Jesus não veio para sentar-se num trono em Jerusalém, com uma coroa na cabeça, um cetro nas mãos, não. O seu reino é outro. O seu governo é de outra natureza. Nós vivemos, como Jesus nasceu, num mundo onde forças, poderes, potências, principados, potestades atuam. Mas a história do Natal revela a chegada de um novo rei, que vem estabelecer uma nova humanidade a partir do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, uma nova criação, um novo mundo, um reino completamente diferente. O Natal, ele representa a chegada de um novo rei, a boa notícia de que Deus governa e que o seu reino não terá fim. Ele veio, como disse o profeta Isaías séculos e séculos antes. Ele veio para tirar dos nossos ombros todo o peso da opressão, o peso do mal, o peso do pecado. Um governo que veio para nos mostrar, e as bem-aventuranças são uma cartilha básica para entendermos esse novo jeito de lidar com a vida, com os relacionamentos, com os poderes, com os inimigos, com aqueles que nos ofendem, para nos mostrar uma nova ética, na maneira como lideramos, na maneira como vivemos, na maneira como tratamos e cuidamos da nossa família. Essa é a mensagem do Natal. O significado dele é que nesse tempo nós nos alegramos porque temos um novo rei.
um rei que veio e cujo reinado não terá fim.